O provável fim do JCP tende a levar o desconto holding do grupo Itaúsa muito abaixo. Isso porque ela tem um fator aqui de ganho. Ela e todas as holds têm algum ganho, mas hoje a gente vai focar mais na Itaúsa. Vamos falar um pouco mais do grupo, como é que está o desconto hold, para onde que esse desconto pode ir. E aí a gente sempre tem aquela comparação, né? Itaúsa ou Itaú? Porque o Itaú é e continuará sendo principal ação dentro, né, do grupo da Itaúsa, né? Então a gente sempre compara qual será que vale mais a pena. E o JCP pode ser um ponto crucial nessa decisão. Mas vamos começar com a elevação do rating que a Moody fez aqui para a Itaúsa, né? Ele levou para a AABR com perspectiva estável. Eles indicam que os motivos foram a classificação do rating de crédito da empresa Itaúsa reflete a contínua diversificação do seu portfólio de investimentos, a redução dos níveis de alavancagem e a liquidez confortável para os serviços das dívidas. Eles também destacam que isso é devido à prudência da companhia na gestão financeira e ao nível de alavancagem, bem como a situação patrimonial robusta, o acesso a capital, o fortalecimento contínuo de seu perfil de crédito e os fundamentos consistentes. Então aqui rasgou elogios e elevou o rate aqui da Itaúsa. Então, observando a evolução do resultado da Itaúsa no último semestre, podemos ver um crescimento de 5% e basicamente foi mais puxado aqui pelo Itaú. O Itaú ainda tem a maior representatividade dentro do portfólio da Itaúsa e não vou focar tanto no Itaú, porque na verdade a grande dúvida das pessoas é investir no Itaú ou investir na Itaúsa. Qual será que faz mais sentido? Estou começando aqui com a Copa Energia, que conseguiu acrescentar 95 milhões no resultado da Itaúsa no semestre, isso muito por conta das sinergias que ela vem conseguindo, e ela vai estar fazendo na sequência a desalavancagem para continuar melhorando os resultados, embora esteja relativamente confortável. Então, a Copa Energia não tem ações listadas na bolsa diretamente, então a gente acaba tendo que entender o que a Itaúsa nos diz, né? Ela fala que é isso que vem fazendo aqui, né? A busca por desalavancagem. Então a gente está vendo aqui o EBITDA crescendo, e é por conta do que eu já havia dito, a sinergia que vem acontecendo muito, né? Enquanto a desalavancagem deve acontecer mais à frente, tá? E agora vamos falar da CCR, que acrescentou 54 milhões ao resultado da Itaúsa. A empresa vem em crescimento, também no momento de alavancagem pesada. Os custos acabaram atrapalhando um pouco no trimestre atual. A gente vê que o EBITDA ajustado teve aqui aumentando 8,7% no semestre, porém no trimestre um pouquinho de queda. Os custos acabaram atrapalhando aqui, mas algo pontual tende a melhorar mais à frente. Nós tivemos a receita da empresa crescendo com uma melhora já esperada, né? E desde o do fim daí da pandemia, a esperada uma melhora gradativa. Também a empresa vem investindo bastante aqui, né? Então, a receita aumentando, o EBITDA neste trimestre pontualmente ficando praticamente em linha, né? E o lucro tendo uma quedinha. A gente também tem uma dívida que pesa um pouco aqui no lucro da empresa e tende mais à frente a ir diminuindo, mas é algo que vai acontecendo gradativamente. Então, é uma empresa que está num momento de crescimento e tende a ter bons resultados aí nos próximos períodos, né? Tem que ter um pouquinho de calma aqui com a CCR. Mas nós temos a Haja Saneamento, que também vem num processo de crescimento, uma alavancagem também um pouco pesada, mas é uma empresa aí, vamos dizer, mais perene, né? Um setor menos cíclico, talvez, menos aí. O CCR sempre vai ter alguns períodos de grandes investimentos. A Agência de Saneamento a gente espera grandes investimentos agora e depois um pouco mais tranquilizada, talvez, né? Então a gente vê aqui o EBITDA crescendo demais, né? Disparando 46%. A gente vê o lucro saindo do prejuízo e virando lucro, né? E a alavancagem vem reduzindo. Ela pressiona um pouco, sim, o lucro, e quando for em algum momento com o EBITDA crescendo dessa forma, a alavancagem for ficando aqui aos poucos proporcionalmente menor, ela não vai atrapalhar tanto aqui o lucro, né? O fato é que é uma empresa que está no momento de crescimento e está tendo performance muito boa, né? Com os números melhorando muito. Vale destacar que o setor de saneamento, para uma empresa que está em crescimento, 3,21 é tranquilo ainda, né? Porque a gente sabe que vai continuar crescendo aqui esse EBITDA também, né? Então a gente vê aqui na sequência a Dexco. É uma empresa que tem muito a ver com o momento econômico. Ela teve aqui um decréscimo no resultado da Itaúsa, mas é uma empresa bastante interessante. Tem aqui celulose, tem painéis de madeira, louça, ela está muito vinculada realmente à economia.
aqui está a Dexco, ela teve aqui o que aconteceu com ela. Se você vê o EBITDA ajustado recorrente, teve um decréscimo de 21,6% por conta do cenário econômico. Porém, se a gente acrescentar a parte nova da celulose, o EBITDA teria sido de 500, ou seja, teria aumentado até mesmo em relação ao segundo trimestre, né? Mesmo aqui, isso é o resultado de uma alavancagem maior também. Então, o que aconteceu com a empresa é que o seu EBITDA cresceu, mas o seu lucro líquido aqui deu uma quedinha um pouco por conta da alavancagem também, e a parte que já existia da empresa, né, e gerava o resultado anteriormente, deu aí um problema por conta do cenário que a gente está vivendo. Então, a perspectiva é a celulose continuar gerando resultados, principalmente quando os preços forem melhorar mais à frente, e também a parte aí de louças, né, e todos os painéis de madeira e tudo mais que a empresa já tem, que depende muito aí do cenário econômico. E aí nós temos a Alpargatas, né, que teve um decréscimo de 60 milhões no resultado da Itaúsa e está cheio de ruído, né? A gente sabe que o cenário aqui de varejo é bastante complicado e a empresa então vem buscando diversificação na receita, vem no momento também de um certo investimento e aí tivemos menos vendas no exterior, menos vendas no Brasil e aí as margens que são apertadas sofrem demais quando a gente tem aqui uma perda de volume, né? Então a Alpargatas, a Alpa 4 aí está com um pouco de dificuldade. Eles explicam que também tiveram aqui alguns eventos como desde armazém externo, write-off de matéria-prima e toda a questão que deve melhorar a partir do terceiro trimestre, principalmente no quarto, mas a gente vai ter que esperar para ver, né? É um setor muito complicado. Talvez só vá melhorar mesmo lá para 2024, né? Não sei. Vamos ver aí. Será que está ao fundo do poço? Essa é a grande questão aqui em relação à Alpa 4. Não é uma empresa que eu goste tanto assim, tá? Então foi vamos dizer, o principal vilão aqui do resultado até o momento. E aí nós temos a XP, que teve um decréscimo bastante grande, mas ela está saindo do portfólio. Então nem vale a pena a gente esquentar muito a cabeça com a XP. A Itaúsa vem vendendo aqui a XP exatamente para aumentar ou colocar novas empresas no grupo aqui. Eu já vou comentar, inclusive, novas aquisições que ela pode acabar fazendo. E aí, por fim, nós temos a NTS, que acabou decrescendo aqui o lucro da Itaúsa em 260 milhões. Será a grande vilã? Na minha opinião, não. Isso aqui se deve muito à compra da Nisa, que aumentou o endividamento, mas isso aqui vai trazer resultados mais à frente, já está melhorando, inclusive, né? Vamos dar uma olhada aqui, então. A gente vê essa dívida um pouco pesada aqui da NTS, né? 10 bilhões, isso porque deu uma diminuída, inclusive, né? Se a gente vê aqui como estava lá no primeiro trimestre de 2022, foi de 2,7 para 11, agora diminuiu um pouco para 10, então vem desalavancando aos pouquinhos aí. E por que teve essa elevação tão grande na dívida? Foi a incorporação de debêntures comerciais da Nisa aqui, onde ela incorporou a Nisa, né, para dentro. E aí é uma empresa também de gasodutos e tudo mais, então ela está aqui reforçando, né, uma empresa que está no momento também de crescimento, uma empresa muito perene, né, porque o setor aqui de gasodutos, transporte de distribuição de gás aí é bastante perene. Então agora que a gente já entendeu o que é o Grupo Itaúsa, vamos lembrar que o Itaú representa 90% do portfólio da Itaúsa, mas isso aqui varia muito conforme o mercado. A perspectiva é que esse grupo da Itaúsa tem mais a crescer à frente, então é muito provável que, mesmo que a Itaúsa pare de fazer qualquer movimentação, que esse grupo aqui ganhe mais peso em relação ao Itaú, né? Mas ainda assim, você não vai imaginar, a não ser que a Itaúsa faça grandes movimentações, o Itaú com menos de 80%, tá? Então, o primeiro ponto é que você sim está investindo na Itaúsa, a maior exposição será ao Itaú com esse diferencial. O outro ponto é o que a Itaúsa vai fazer no futuro, a gente já vai falar, e o desconto holding. O desconto holding nesse momento está em 19,4, aí no fechamento do mês passado, na verdade. Isso aqui já é uma boa notícia que deu uma volta aqui aos patamares mais padrão, né? Tinha ali dado uma reduzidinha. Lembrando que o desconto holding histórico médio é de cerca de 20%. O Setúbal ali indica que ele imagina que mais que 15% já está exagerado o desconto holding, né? Tinha que ser no máximo 15%. Então já tem aqui pelo menos 5% de um desconto, mas na média histórica, esse 5% sempre existe, né? Já que o desconto é negociado em cerca de 20%. Mas enfim, estamos aí na média, quase 20% de desconto holding, perfeito. Mas antes de eu continuar o desconto holding, vamos voltar novamente a falar do que a Itaúsa
está pensando em investir. Então, segundo a própria Itaúsa, eles estão sim ainda de olho em novas oportunidades de investimento, porém sempre com muita cautela. E enquanto não achar uma grande oportunidade, eles vão continuar seguindo investimento, pagando dividendos. Então, devemos tomar um rumo de dividendos, mas em algum momento podemos ter mais um pouco de crescimento. Eles ainda estão de olho no mercado. Então, eles gostam sempre de áreas de infraestrutura, que tem concessões, mas eles não estão achando tantas oportunidades nesse momento. Está apertado. Energia, principalmente, que eles até tinham falado que gostariam de entrar antes, tentaram pegar parte ali da transmissão da Neoenergia, mas está difícil, né? Lembrando que eles são uma empresa, não é uma pessoa física que vai lá e compra um pouquinho de ação, é mais complicado ainda. Então, num cenário de energia baixa, todo mundo indo muito para energia por conta de medo de recessão, eventualmente também, as margens estão difíceis aqui para a Itaúsa, tá? Então, eles não devem pegar energia nesse momento, infraestrutura eles ficam de olho, mas também estão vendo dificuldades. O setor agro, eles acham que está mais difícil ainda nesse momento, está tudo muito valorizado, né? Mas enfim, o agro também vem crescendo bastante. O agro e a energia são muito fortes no Brasil, todo mundo fica de olho nisso, né? Meio que normal. E saúde é onde ele falou ali que pode acabar entrando alguma coisa, ele deu a entender, mas também está sempre com muito olhar aí com cautela, tá? Em termos de dívida da empresa, ela tem um passivo de 13%, o que é tranquilo para a Itaúsa. Vamos lembrar o seguinte, né? Uma empresa que nesses últimos tempos ela tem investido bastante, junto com o Itaú também investindo bastante, e aí o dividendo acabou ficando um pouco reduzido, mas ainda um dividendo ali relativamente interessante. Se a Itaúsa der a louca e resolver sair investindo, que não acho que vai acontecer, os dividendos podem diminuir ainda mais. Por quê? Porque agora não tem mais a XP para ficar vendendo aí. Tem pouca coisa da XP. Tem ainda, né? Mas tem pouco. Então ela mostra aqui o portfólio dela. Tem aqui uma dívida para ser bastante paga lá em 2025 em diante. Então, assim, eu acredito que ela possa, sim, colocar novos investimentos no grupo, mas vai ser algo bem cauteloso agora que a venda da XP está findando, né? Não vai ter mais aquele negócio de comprar uma empresa da outra. Provavelmente ela é por uma aqui e depois de um tempo talvez por mais outra, algo devagar, já que ele está buscando aqui dar prioridade nos dividendos, mas sem esquecer oportunidades que possam surgir nos investimentos. E quando a gente fala do provável fim do JCP e do desconto hold, tem tudo a ver. Ele teria um ganho aqui expressivo da empresa nas despesas tributárias. O PIS/COFINS aqui. Tivemos aqui nas despesas tributárias, por exemplo, em 2022, 501 milhões de prejuízo. Vai ficar oscilando de 500 a 600 milhões aqui de custo nas despesas tributárias. O fim do JCP traria um grande ganho aqui. Só para vocês terem uma noção, partindo de 500 milhões, esses 500 milhões significariam cerca de 3/4 do custo holding Itaúsa. Então é bem significativo. O JCP ajudaria muito nisso, né? Então nós teríamos aqui um grande ganho. Sempre tem que olhar o ano fechado, tá? 2021 também foi atípico. Olhando ali o que nós poderíamos ter em 2023, seria cerca de 500 milhões aqui. Só que é importante você ter uma visão como um todo. O fim do JCP, ele seria, se não tiver uma compensação para as empresas, seria ruim para todas elas do grupo, né? Só que para a Itaúsa como holding seria positivo. Então é como se algo ruim compensasse aqui pelo algo bom, né? Então, no final das histórias, se for ruim para todo mundo, vai ser muito ruim para o Itaú, mas a Itaúsa ali tem o lado positivo. Então, por isso que o desconto holding tende a diminuir pra caramba. Então, como vocês sabem, nesse momento, o Itaú é o grande responsável pelos dividendos da Itaúsa, né? Enquanto o grupo ali da Itaúsa mais banca as operações do Itaúsa e às vezes algum investimento que ela vai fazer. E mais para frente a gente tinha expectativa de repente esse grupo também começar a ajudar mais nos dividendos. Então a expectativa que nós tínhamos é que em algum momento a Itaúsa fosse até crescer mais os dividendos do que o Itaú. Isso pode acontecer, mas como a empresa diz que está atenta aos investimentos, talvez esse dividendo que nós estamos vendo hoje, olha só, o dividendo em relação ao YouTube 4 está quase 2% acima, em relação ao YouTube 3, quase 1,5% acima, que é mais ou menos ali em linha com o histórico da empresa. Talvez se a Itaúsa pegar aqui um momento de investir mais pesado, talvez até de repente possa ficar um dividendo mais próximo ainda do Itaú. Ao invés de distanciar mais, talvez aproximar ainda mais, né? Mesmo que o Itaú cresça os dividendos, a Itaúsa, a diferença entre as duas talvez dê uma reduzidinha, se a Itaúsa seguir esse processo de investimento. Se não, aí os dividendos logo começarão a, na minha perspectiva, dar uma distanciadinha de novo, tá?
Mas lembrando que no longo prazo, tudo isso, tudo que a empresa for investir é realmente para, no fim das contas, ter mais dividendos, né? Então, não deixa de ser, não é ruim, né? A gente vai ter que analisar as compras que vamos fazer. Exceção ao Alpargatas, eu gosto de todas as empresas do grupo aqui da Itaúsa, conforme eu comentei ali, todas elas têm bastante, um momento interessante de crescimento e vão pagar mais dividendos no futuro. Lembrando que você não precisa contar apenas com o dividendo que a empresa lhe paga, você pode fazer um dividendo sintético, um dividendo adicional, utilizando opções. Faz toda a diferença porque esse dividendo não desconta da cotação, ele vem do nada, é um dinheiro criado do nada. Se você tiver estratégia, cada centavinho conta, mas ainda assim, lembra-se dessa palavra, estratégia. Vamos pensar um pouco aqui a Itaúsa, ela subiu 2,5%. Será que faz sentido sair vendendo a rodo aqui um monte de causa aí que limitaria a alta da ação neste momento? Beleza que você pode fazer, se desfazer dessa operação, né? Tem uma série de formas para a gente fazer também, a gente pode fazer uma trava para ajudar, enfim. Mas de qualquer forma, este momento não seria o mais oportuno para vender de monte, porque a Itaúsa ainda está barata, mesmo com essa alta de 2,5%. Mas, e será que vale a pena vender um monte de put? Talvez também não, ela acabou de subir 2,5%, né? Será que, um pouquinho tudo bem, mas será que não é melhor a gente dar uma esperadinha aí? O momento está um pouco aqui instável, a gente tem uma agenda econômica turbulenta nessa semana, né? Então, é sempre importante a estratégia. Se a gente vai acelerar a mão, tem que ter um pouco mais de certeza. Quer aprender a fazer esse dividendo adicional com opções ou a fazer uma compra protegida, proteger sua carteira em momentos de volatilidade, é muito interessante, principalmente a quem vai investir em ações de commodities. Link do curso na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E até o próximo vídeo. Valeu!